Olá galera da Just TV, eu sou Thiago Mendonça. No cinema eu vivi o Renato Russo no filme Somos Tão Jovens, que a partir de agora já está disponível em DVD, Blu-ray e o HD formato digital para você conferir. Você que não viu no cinema, vê, e você que viu no cinema, vê de novo. Tem aí na sua casa para ver quantas vezes você quiser. I can't compare myself to the real poets. I am a rock star. Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Mas esse lance começa porque o filme criou muita expectativa, né? O Renato tem muitos fãs, assim, e tal. Então a galera ficou esperando esse filme durante muito tempo. E ficou imaginando como seria esse filme, que parte da vida esse filme trataria, se seria uma biografia do Renato completa. Enfim, para você que viu no cinema, você sabe que o filme é um recorte, né? Da juventude do Renato. Somos Tão Jovens, é a juventude do Renato, que se passa lá em Brasília, ele ainda é adolescente e tudo mais. Então o filme não aborda toda essa vida do Renato, é essa fatia da juventude dele lá em Brasília, da Turma da Colina. Eu acho que mais do que um filme sobre o Renato em si, é um filme sobre o rock Brasília dos anos 80 e todas aquelas bandas que surgem. Tem também Plebe Rude, tem o Capital Inicial, enfim, essa galera da Turma da Colina mesmo. Então é um filme de turma, assim. Mas eu acho que tá meio que tudo apontado ali, mas é que por mais que o filme se propusesse a tratar de toda a biografia de um cantor ou de toda a biografia de um artista como o Renato, eu acho que ele nunca chegaria a ser tão rico como a vida é, porque a vida é sempre maior, né, do que um filme, assim, e tudo mais. Cara, antes de começar a filmagem, eu fiquei preocupado se eu ia dar conta do recado todo, porque a intenção do Trilha sempre foi fazer um som direto. Então todos os instrumentos que os atores estão segurando, eles emitem som, e os sons são feitos pelos próprios atores. Então os atores, eles eram a banda. O som do set era o som que a gente fazia. A voz do Renato também é a minha voz. Então o som é todo direto. Aquele som que você ouve. Ontem eu estava até falando com o pessoal que foi no lançamento do DVD, que talvez sirva até como tutorial para quem quiser tirar as músicas, porque o take que tu vê que tá lá a mão do Renato ou de quem quer que seja que tá tocando, é o take que faz aquele acorde que emite aquele som da música. Então se tu ficar indo e voltando, talvez o DVD sirva até como um método para tirar o repertório do filme, porque o som é todo direto. Mas enfim, o que antes pra mim era tipo um desafio que pudesse me dar um medo, sei lá, o receio de será que... Depois eu vi que foi fundamental, cara, pra eu atingir esse personagem, assim, porque a musicalidade faz parte desse garoto. Ela faz parte do Renato. E aí se eu segurasse o instrumento, talvez fingindo que tocasse e tudo mais, eu acho que eu ia ficar devendo. Tem muita coisa bacana que aconteceu. Mas história relacionada ao filme, eu acho até que eu já contei algumas vezes. Ela não é só divertida, pra mim ela é tocante até, assim, é muito bonito. Porque a dona Carminha, a mãe do Renato, ela estava presente algumas vezes no set. E Carmen Teresa, a irmã dele, sempre presente. E essa presença da família dele no set era muito importante, pra mim até como um alimento, assim, sabe? Pra toda a verdade. Eu acho que pro set e pra história em si. E aí teve um dia o dia que o Renato voltava a andar, depois da operação. E aí a operação foi séria, né? Então ele mancava. Só que eu não lembrava em que perna ele mancava. Aí Dona Carminha estava no set esse dia. Aí eu recorri até ela, né? Viveu toda aquela história. Dona Carminha, qual era a mesma perna que o Renato mancava? Ela, meu filho, eu não sei. Senta aqui. Aí bateu no colo, eu sentei no colo dela. Aí ela começou a me balançar, como devia balançar o Júnior, o Renato. E aí ela botou a mão na perna e falou, é essa aqui, meu filho. Aí desse colo dela eu fui direto pro set fazer a cena. Então já é meio que um alimento, uma motivação emocional de toda essa verdade. Eu fico muito curioso de saber como deve ter sido para elas que viveram aquela história, né? Ver aquele set montado com a coisa toda sendo recriada. Deve ser muito interessante. Então essa presença da família e de outros amigos pessoais do Renato, eu acho que é uma coisa talvez curiosa que tenha contribuído muito para esse filme ser do jeito que foi, assim.
Eu fiquei pensando muito nisso, porque coincidências à parte, aconteceu tudo junto, né? Veio o Somos Tão Jovens, veio o Faroeste e depois veio essa leva toda. E o Renato trazia consigo essa inquietação, essa vontade, ainda mais nesse nosso filme lá na juventude, né? Que é comum a todos os jovens, essa fé, essa coragem, essa fé de que é possível transformar e que a gente pode e tudo mais. Então eu acho que não foi coincidência não, em algum lugar sim esse consciente deve ter se alimentado. Eu lembro de eu e Laila na época do lançamento do filme para o cinema, da gente dar entrevistas e resgatar o quão atual ainda era a letra do Que País é Esse e tudo mais. Então eu acho que essa coisa de certa forma motivou sim, não estou querendo dizer que foi um estopim e tudo mais. Lá no Rio até tinha uns cartazes assim escritos jogaram Mentos na geração Coca-Cola, como se desse um boomzão e trouxesse esse pessoal todo pra rua. Então, mas eu acho que esses artistas inquietos, assim, principalmente dessa geração do rock 80, que trazia contigo uma atitude, eu acho que eles vão ainda ser alimento e motivação para muita coisa aqui nesse país. Renato, Cazuza, lá no Rio também tinha, Brasil mostra a sua cara, sabe? Essas frases ganhavam a rua e dando voz à vontade da galera. Então eu acho que coincidências existem sim. Talvez tenha sido uma, ou talvez não, ou talvez tenha alimentado diretamente, eu não sei. Mas que é curioso é. E tomara, né? Porque cinema tem disso de perpetuar as histórias, tomara que esse filme continue, esse DVD continue aí na prateleira de vocês. Sempre que vocês se sentirem um pouco xoxos, sem coragem de mudar, ou sem vontade de mudar, dá um play lá no Renato e vê o que é rock and roll, vê o que é atitude e vamos fazer a nossa parte. Somos os filhos da revolução.